nariz inchado, papada, rosto mais arredondado, manchas e olheiras. Já não bastam as mudanças no nosso corpo, o nosso rosto costuma mudar bastante durante a gestação e nos primeiros meses após termos os nossos bebês. E eu sou a Cris Sarto, maquiadora e cabeleireira há 16 anos, e hoje eu vim te dar algumas dicas de como disfarçar ou corrigir essas pequenas mudanças no nosso rosto para que a gente possa também durante a gestação sempre se sentir bem linda. Durante a gestação, geralmente temos tempo para mantermos a aplicação dos produtos que já costumamos utilizar. É muito importante também ver a formulação de todos os cosméticos que costumamos usar, pois alguns deles são proibidos durante a gestação. Principalmente produtos que contêm na sua formulação antissinais e que removem as manchas. Bom, depois da aplicação da sua base, como corrigir o nariz inchado, ou a papada, ou aquele rosto mais arredondado com os quilos que ganhamos durante a gestação. A base e o pó que nós costumamos utilizar no nosso dia a dia devem ser exatamente no tom da nossa pele. E para fazer essa pequena correção de formato de rosto e para diminuir esse nosso desconforto, nós vamos utilizar um pó compacto, no mínimo 2 tons mais escuro do que você costuma utilizar. Antes de eu te mostrar a técnica certa para isso, eu vou te dar 2 dicas bem importantes. Quando a gente faz qualquer tipo de correção no rosto, eu chamo de correção, mas também pode ser chamada de valorização dos teus traços do rosto. Vou ficar chamando de correção porque na verdade a gente está com um rosto diferente com o que a gente está acostumado a ver e a gente quer estar da mesma forma. A primeira dica é lembrar que a maquiagem é como uma roupa. O branco aumenta, geralmente engorda a gente, então no nosso rosto o que tiver claro, mais claro que a nossa pele, vai ressaltar. E a roupa preta geralmente nos emagrece, afina o nosso corpo, dá mais profundidade. E na maquiagem, da mesma forma. Então, tudo que estiver mais escuro do que a pele do nosso rosto vai dar a ilusão de estar mais profundo. E esse é o ponto. Quando nós estamos com o nariz inchado, o rosto mais arredondado ou com uma papada devido ao aumento do peso, o que a gente precisa fazer é escurecer essas regiões de forma leve e natural para que dê a ilusão de estar mais profundo. Por isso, nós vamos utilizar o pó 2 tons, pelo menos, mais escuros do que a nossa pele. Você vai precisar de um pó compacto 2 tons pelo menos mais escuro que o tom da sua pele e um pincel não tão grande de pó. A iluminação também precisa ser muito boa. Se o local que você costuma te maquiar não é muito iluminado, eu te aconselho a fazer onde você está habituada, mas depois pegar um pequeno espelho e caminhar pela casa e te olhar numa janela com uma iluminação mais natural para ver se você não carregou em algum lugar do rosto. Bom, o primeiro lugar que a gente adora corrigir é o nariz, porque o nariz inchado realmente é uma coisa que incomoda bastante durante a gestação. Se o seu nariz é mais pontudinho como o meu, você não vai deixar ele totalmente claro, então para ele não projetar mais. Você vai escurecer levemente a parte superior do seu nariz. E se ele é mais largo, se ele está mais inchado, aquele nariz batatinha que a gente costuma ficar, você vai escurecer nas laterais. Essa correção é super sutil. Você pega pouquíssimo produto e aplica de forma bem suave no local. Às vezes parece, nem passei, vou passar mais um pouquinho, mas cuidado! O pó já é mais escuro que o tom da sua pele. Se você carregar muito, vai parecer que você tem uma mancha. Ao invés de corrigir, você vai estar chamando atenção para um ponto que não é legal. Outro ponto, então, a papada. Quando a gente fica inchada aqui embaixo, se a gente escurecer, vai dar a ilusão de estar mais profundo. Então, realmente também é só escurecer um pouquinho, justamente no ponto que está mais iluminado, mais inchadinho. Dá um pequeno toque com o pó mais escuro. Nas bochechas, é a mesma dica que eu costumo utilizar na aplicação do blush. Como saber exatamente o local certo de aplicar o blush no nosso rosto? Bom, todas nós temos o rosto de
formatos extremamente diferentes. Durante a gestação, a gente então modifica devido ao aumento do peso ou o inchaço, acúmulo de água. O que a gente precisa observar? O ponto que está mais ressaltado. No meu dia a dia, mesmo não estando mais com o rosto inchado, porque meu filho já tem 4 anos, eu gosto de valorizar os traços do meu rosto e dar profundidade onde é necessário. Bom, eu já tenho o rosto bem magrinho, mas quando eu sorrio, a minha bochecha, a maçã, bem a parte frontal da minha bochecha, ela sobe bastante. Então, mesmo eu fazendo a aplicação do blush no local correto, se eu deixar aqui, que já é a parte que está mais ressaltada, mais clara, eu vou dar mais profundidade aqui e quando eu sorrir, isso aqui vai projetar mais ainda. Então, mesmo fazendo a aplicação do blush de forma sexy, que todas nós gostamos, eu não posso deixar de corrigir essa minha maçã que acaba ressaltando um pouquinho mais. Onde se aplica o blush? Como algumas pessoas gostam de ensinar a questão de fazer um biquinho, mas se você observar cada rosto, cada pessoa que for fazer o biquinho já muda muito o local do blush, mas nem sempre é o local certo. Vou mostrar pra você. Se eu fizer um biquinho, fica aqui embaixo o meu blush, ó, aqui dá profundidade. Se eu der mais profundidade aqui, o que vai acontecer? Isso aqui vai subir mais ainda, eu vou ficar meio caveirinha e não vai estar valorizando os meus traços. A técnica que eu desenvolvi com o decorrer da minha profissão é que todos nós temos nosso corpo proporcional ao nosso rosto. Então eu desenvolvi a técnica para aplicação de blush dos 2 dedinhos. Se você utilizar 2 dedos afastado do seu lábio e 2 dedos afastado dos seus olhos, você tem exatamente o local da aplicação do blush, que é logo aqui embaixo, sempre em diagonal, subindo até a pontinha da orelha. Aí eu brinco, aí você mede e chama o marido para aplicar o blush. Não, brincadeirinha. Você mede mais ou menos e faz a aplicação do seu blush. Como a gente quer diminuir a bochecha, porque provavelmente você já ganhou alguns quilos, como todas nós, a gente vai dar então profundidade primeiro na bochecha. Então, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, por aqui assim eu vou dar a profundidade. Na região do blush eu vou fazer bem escuro para que você possa observar bem essa modificação no meu rosto. Ó. Tá vendo como escurecer aqui já chupa o rosto? Por que é que eu desenvolvi essa técnica dos 2 dedos? Tem uma explicação. Se você utilizar um blush mais rosado, como a gente costuma utilizar no nosso dia a dia, muito perto do seu lábio, vai dar a ilusão de que você se sujou. E tons avermelhados e rosados perto do nosso olho sempre dá a ilusão de olhos machucados. Então, se você passar o blush muito aqui em cima, vai dar a ilusão de estar inchado, ao invés de dar a profundidade. Eu agora utilizei o pó marrom, aquele 2 tons mais escuro que a gente já estava fazendo a correção antes da aplicação do blush, porque eu quero dar profundidade e fazer a correção no meu rosto. Como eu estava explicando antes, no meu caso, mesmo eu fazendo a aplicação do blush no local certo, eu ainda preciso subir um pouquinho desse escuro aqui na minha bochechinha. Então eu passo levemente também aqui na minha maçã. Porque aí sim eu tenho harmonia. Na verdade o meu blush fica quase um sorriso, para dar a profundidade onde eu preciso, para que meu rosto fique mais harmônico. Então eu preciso que você se olhe no espelho bem de frente, visualize o ponto que fica mais ressaltado no seu rosto, tanto séria quanto sorrindo. Depois faz a aplicação do blush, primeiramente do pó escuro, exatamente no local do blush, lembrando que sempre vira até o cabelo. E depois, se ainda for necessário, algumas mulheres têm aqui o maxilar um pouquinho mais ressaltado, então pode dar uma leve escurecida aqui embaixo. Outras têm a face já maior em questão de extensão, né, por serem às vezes mulheres maiores, então também essa faixinha vai ficar um pouco maior. O importante é utilizar um pincel bem espalhadinho, fofinho, e sempre esfumar, não deixar aquela marca reta. Se você tem dificuldade de fazer essa aplicação ou se o seu pincel é daqueles bem chatinhos,
Pega sempre pouco produto, aplica, depois você pode tanto espalhar com os dedos como depois com o pincel, realmente bagunçar essa maquiagem para que não fique uma marca, tá ok? E depois de feita a aplicação do pó mais escuro, aí sim você pode fazer a aplicação do seu blush da cor que você quer, porque você já deu a profundidade. Se você gosta de um tom mais rosado, bem tranquilo de passar por cima. Você vai estar só ressaltando aquele efeito que você já fez. Outra questão que eu recebo muitas mensagens das minhas clientes é a questão das olheiras, que mesmo as pessoas que já têm olheiras como eu, que eu tenho desde criança, durante a gravidez, como a gente fica com uma circulação um pouco mais acelerada, até a minha olheira diminui um pouquinho, mas aí depois a gente acorda bem seguido, dá de mamar, enfim, o nosso sono reduz bastante, elas acabam voltando a aparecer. E pessoas que não têm olheira no seu dia a dia, depois de ter o bebê, provavelmente vão ter a olheira porque diminui o nosso sono. E um erro grave que a maioria das pessoas faz e que eu vejo muito nos tutoriais na internet são meninas que não têm olheira ou que, indiferente do formato do rosto, fazem simplesmente aquele V aqui com um monte de corretivo e fazem tudo claro aqui embaixo. Eu gosto muito de trabalhar com a naturalidade, uma beleza mais leve e sutil, valorizando sempre os teus traços e não fazendo outra pessoa em cima de você. Então, eu preciso de novo que você fique de frente com o espelho e observe exatamente onde é a sua olheira. A maioria das pessoas passa o corretivo do canto interno até o canto externo, mas se você observar, a maioria das olheiras vem só até a metade do olho. Aqui já não é mais muito escuro, realmente a escuridão vem até a metade. E nem sempre é toda essa extensão. Para algumas pessoas é realmente só um risquinho. Perto do olho tá clarinho, pra cá tá clarinho e fica realmente só um canal escuro. Esse é o ponto que a gente vai corrigir. Com o corretivo do mesmo tom da nossa pele, você vai pegar agora um pincel chatinho, ou o dedo, pode ser o anelar, que é um pouquinho mais suave, e com batidinhas, indiferente se com o dedo ou com o pincel, você vai fazer a aplicação desse corretivo exatamente onde você tem a pele mais escura. Por que também eu não vou esfregar? Porque esfregando você põe produto e tira o produto, então você não vai estar corrigindo corretamente. É batidinhas, porque assim você vai usar pouquíssimo produto e vai fazer uma correção mais rápida e eficaz. E agora sim, eu vou te dar a segunda dica. A primeira dica era então dos escuros e dos claros, dando a profundidade e ressaltando no nosso rosto. E a segunda dica bem importante de tudo isso que eu estou te ensinando, que menos é mais. Então, tanto na correção, quanto na olheira e nas manchas, quanto menos produto você utilizar, melhor. Porque exagerando, na correção você fica com manchas mais escuras, e no corretivo você fica às vezes até com aquele panda inverso que a gente brinca, que é aquela parte mais esbranquiçada embaixo do olho que acaba chamando muito mais atenção do que a própria olheira. Então, fazendo uma correção muito mais sutil, você corrige o problema de forma bem elegante sem chamar atenção. No meu caso, a minha olheira vem desde aqui de cima. Então, lembrando, observa onde é a tua olheira exatamente. Algumas pessoas já têm o costume de utilizar o corretivo um tom mais claro que a sua pele. Eu não indico isso porque aí sim você fica com aquele efeito esbranquiçado. O que você pode fazer tanto na sua olheira para fazer uma correção mais bacana, se você tem ela muito escura ou muito arroxada ou até marrom, ou também se você tiver manchas, antes de utilizar o corretivo exatamente do tom da sua pele, é utilizar um corretivo colorido. Algumas mulheres durante a gravidez desenvolvem o melasma, que é aquela mancha marrom que fica em determinados locais e que acabam incomodando bastante. Bom, durante a gestação, geralmente a gente não pode utilizar nenhum tipo de produto a não ser o filtro solar, indicado pela sua médica,
para proteger e para evitar que elas aumentem. Mas depois da gravidez você pode fazer um tratamento quando não estiver mais amamentando, mas antes disso a correção é feita com corretivos coloridos. No caso das manchas marrons, o que você precisa utilizar são corretivos um pouquinho mais claros que o tom da sua pele e às vezes um pouquinho mais amarelados para quebrar o marrom. Então no final do vídeo eu vou colocar para você a estrela, que aí você vê exatamente o tom da sua mancha. A cor oposta na estrela é a cor do corretivo colorido, que você vai utilizar pouquíssima quantidade antes do seu corretivo da cor exatamente da sua pele. Lembrando que sempre menos é mais. E eu finalizo esse vídeo agradecendo o convite da Andressa e também te dizendo para não se preocupar muito com essa questão de manchas, de inchaço. Aproveita a tua gestação, aproveita os meses iniciais da tua vida como mãe, que é um amor incondicional, é realmente incrível, é a melhor experiência, a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida realmente é ser mãe e fazer sempre o nosso melhor. Eu sei que depois que o nosso filho nasce, a gente costuma esquecer da gente e é natural, porque nós temos muita coisa para aprender, entender aquele serzinho, ele nos compreender, compreender também esse mundo que está na nossa volta. Mas não esqueça que a sua beleza natural sempre é o que prevalece. Não tente fazer uma maquiagem forçada no seu rosto, não tente ser uma pessoa que você não é. Valorize cada instante, cada momento. Esses dias eu estava vendo meu álbum ainda com uma amiga e a gente riu muito porque eu estava com o rosto extremamente inchado. E eu tenho orgulho disso, porque realmente aquele momento de tu ter o teu filho no colo, nada importa, nada, não tem nariz batatinha, não tem papada que incomode. Realmente as minhas dicas são de todo o meu coração para que você possa se sentir bem e continuar te sentindo linda, porque é o melhor momento da nossa vida. E se você acha que não vai conseguir ir para a maternidade sem uma maquiagenzinha básica pelo menos, lembra de utilizar produtos leves, sem muita fragrância, nada com muito brilho, porque vai ter luz, você vai suar. Então, o ideal até é estar com a pele mais limpinha, mas claro, cada mulher tem o seu estilo. Se você gosta e se imagina naquele momento maquiada, nos olhos lembrar de usar produtos à prova d'água, porque eu garanto que você vai se emocionar muito. E também suar se for um parto normal. E a gente acaba transpirando bastante, mas lembra de usar produtos leves, fluidos, fazer uma correção bacana se você conseguir, mas também menos é mais. E que você tenha uma excelente gestação e uma ótima hora. Obrigada pelo carinho e até a próxima!